Amados irmãos, o Evangelho de Lucas é o Evangelho da certeza. Lucas, capítulo 1, diz que, visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O Evangelho de Lucas foi escrito para que conheçamos com segurança a pessoa e a obra de Jesus Cristo. No texto que lemos, a fama de Jesus começa a alcançar não apenas as aldeias e o povo simples, mas também os palácios e os governantes. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, ouve falar de Jesus. Esse é o mesmo Herodes que prendeu João Batista e permitiu a sua execução. E ao ouvir sobre os sinais e milagres de Jesus, a sua consciência é perturbada. E o texto nos mostra 3 reações: perplexidade, inquietação e curiosidade. E no coração dessa narrativa está a pergunta fundamental: quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? Essa é a pergunta mais importante da vida. Como disse a W. Tozer, o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. O que pensamos sobre Cristo faz toda a diferença em nossa vida. Portanto, eu quero caminhar com vocês pensando nas 3 reações apresentadas nesse texto. Sobre isso, vejamos em primeiro lugar a perplexidade do mundo diante de Jesus. Vejam comigo os versos 7 e 8. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam João ressuscitou dentre os mortos, outros Elias apareceu e outros ressurgiu um dos antigos profetas. O texto sagrado diz que Herodes ficou perplexo. O grego diaporeu, estar em confusão, perdido em pensamento. O motivo da perplexidade? As pessoas não sabiam explicar quem é Jesus. Alguns diziam, é João Batista ressuscitado. Outros diziam, é Elias que voltou. Outros ainda diziam, é um dos antigos profetas. O mundo tenta enquadrar Jesus em categorias humanas conhecidas. E o mesmo acontece hoje. Para o islamismo, Jesus é apenas um profeta. Para o espiritismo, um espírito iluminado. Para o liberalismo teológico, ele é um mestre moral. E para o mundo secular, talvez apenas um símbolo de bondade. Mas nenhuma dessas respostas é suficiente. Martinho Lutero afirmou: a questão sobre Cristo é a questão central das Escrituras. Se erramos sobre Cristo, erramos em tudo. Em João 7, 40 a 41, o povo também discute. Uns diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Mas outros, porém, perguntavam, porventura, o Cristo virá da Galileia? Também em Mateus, capítulo 16, Jesus pergunta aos discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou?
E respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mundo pode, talvez, até respeitar Jesus. Considerar que ele foi uma boa pessoa, um bom mestre, um bom profeta, que ele foi um bom exemplo, que teve uma influência positiva, mas o mundo não o reconhece em sua divindade e senhorio. Cabe à igreja anunciar com clareza. Ele não é apenas mestre, ele é Senhor. Ele não é apenas exemplo, é Salvador. Não é apenas profeta, ele é o próprio Filho de Deus. O Filho de Deus que se encarnou, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o Filho de Deus. Em segundo lugar, vejamos a inquietação da consciência, ainda no verso 9. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? Vejam, Herodes disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este? O seu coração é assombrado pela culpa. Ele havia rejeitado a pregação de João em Lucas capítulo 3. E agora tem medo de que João tenha ressuscitado. Assim também, irmãos, quando pecamos, a nossa consciência nos acusa. O Espírito Santo usa a palavra para despertar a nossa consciência. Romanos 2,15, nós vemos que a lei está escrita no coração do homem e a consciência dá testemunho. Hebreus 10:22, nós somos chamados a nos aproximar de Deus com um coração sincero, tendo o coração purificado de má consciência. Atos 24:16, Paulo diz que se esforçava por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. João Calvino escreveu: a consciência é como um vigia dentro de nós, que não nos permite esconder os nossos pecados da presença de Deus. Herodes tentou calar a voz profética de João, mas não conseguiu silenciar a sua consciência. Quando o evangelho é pregado, irmãos, ele desperta a nossa consciência, ele desperta o nosso coração. Talvez você que está ouvindo essa mensagem hoje esteja inquieto, porque carrega pecado não confessado, ou porque tenta viver entre dois mundos, o de Cristo e o do pecado. Essa inquietação é a graça de Deus o chamando ao arrependimento. O salmista Davi, no Salmo 32, ele disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Porque contigo, diz o salmista, porque contigo está o perdão. Em terceiro lugar, vejamos o perigo da curiosidade sem fé, ainda no verso 9. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este
a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforçava por vê-lo. Vejam, o texto termina, e se esforçava por vê-lo. Mas esse querer ver não é fé, é apenas curiosidade. Mais adiante, em Lucas 23, nós vemos o encontro de Herodes com Jesus. Ele se alegra em vê-lo, esperando milagres. Ele trata Jesus como um artista de circo, pedindo espetáculo. E Jesus não lhe responde uma só palavra. Aqui está um ponto sério, irmãos. Há pessoas que se aproximam de Cristo apenas com curiosidade, mas não com fé. E quando não há fé, Jesus se cala. Em João capítulo 2, versos 23 e 25, diz que muitos creram em Jesus vendo sinais, mas ele não confiava neles, porque conhecia o coração deles e sabia que eles não se aproximavam dele com fé. Mateus capítulo 7, 21 diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Charles Spurgeon disse: a curiosidade pode levar um homem até a porta da igreja, mas somente a fé em Jesus Cristo o conduz até o céu. Precisamos examinar a nossa motivação, irmãos. Por que estamos na igreja? Estamos na igreja por curiosidade, talvez por tradição, por conveniência, ou porque realmente cremos em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Herodes fez a pergunta mais importante: quem é este? Mas respondeu da pior forma, com confusão, perplexidade, culpa e curiosidade. Ele viu Jesus, mas não creu. Hoje, cada um de nós precisa responder também: quem é este? Quem é Jesus para você? Apenas um personagem histórico? Um mestre moral? Ou o Senhor da sua vida, o Salvador da sua alma, o Cristo enviado por Deus? Quem é este? Colossenses 1 diz que este é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quem é este? João diz que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creias, para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhas vida em seu nome. Este é Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos, esse texto nos leva então a algumas reflexões.
Primeira, o mundo continua perplexo diante de Jesus. E cabe à igreja proclamar a sua identidade verdadeira. Cabe à igreja não se acovardar diante desse mundo que rejeita a Cristo e que persegue todo aquele que proclama o nome de Cristo, todo aquele que é um arauto, que é um mensageiro que vai trazer a mensagem do Rei, o Rei dos céus. Essa é a missão mais importante que nós temos nessa terra. Não importa o cargo que você ocupa, não importa a profissão que você exerça, essa é a responsabilidade mais importante que nós carregamos em nossos ombros, entregar a mensagem do Rei dos céus. Dizer ao mundo que eles estão perdidos, dizer àquele que ainda não está em Cristo, que ele está perdido, que ele está morto em seus delitos e em pecados, como o texto que nós lemos de Efésios, e que ele precisa se arrepender, ele precisa voltar os seus olhos para Cristo, o autor e consumador da fé, porque sem Cristo não há salvação, porque fora de Cristo, a não ser pelo nome de Cristo, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nós precisamos dizer ao mundo, irmãos, começando pelos nossos vizinhos, pelos nossos irmãos, nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que estão à nossa volta, quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, o pecado continua inquietando a consciência. Somente Cristo pode trazer paz e perdão. Somente Cristo pode trazer paz e perdão. Talvez, filho, você vive inquieto, a inquietação na sua alma, uma perturbação, talvez um vazio. É porque você ainda não abraçou a Cristo pela fé. Nada nesse mundo vai te trazer verdadeira paz. Isaías 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Meu irmão, por meio de Cristo você foi perdoado, você foi reconciliado com Deus, você tem paz com Deus, você não precisa mais viver sob a culpa. Abandone o velho homem, em Cristo você é uma nova criatura. E terceira e última reflexão. A curiosidade pode nos aproximar de Cristo, mas somente a fé verdadeira nos conduz à salvação. Não sejamos como Herodes, que teve Jesus diante de si, mas não creu. Mas que olhemos para Pedro, que declarou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa fé, meus irmãos, é dom de Deus. Um dia o Espírito de Deus tirou o meu coração de pedra, que não conseguia crer, morto em seus delitos e pecados, incapaz de fazer coisa alguma. E um dia eu fui alcançado por essa graça, a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus, que tirou aquele coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne, e Ele me vivificou. E Ele pode fazer o mesmo por você hoje, para que você creia. Romanos capítulo 10 diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração.
se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Feche os seus olhos e vamos orar. Fiquemos de pé, irmãos. Nós vamos orar em seguida, impetrar a bênção. Quem sabe, você que está aqui hoje, ou você que está ouvindo essa mensagem pela internet, você tem vivido com um coração inquieto. Nada nesse mundo consegue te dar paz. Você buscou em tantos lugares, talvez preencher um vazio que há no seu coração. Mas parece que nada verdadeiramente satisfaz. Porque somente em Cristo você pode encontrar verdadeira paz, filho. Sem Cristo você está em guerra com Deus. Você é inimigo de Deus. Pecado pesa na tua consciência. E você vive inquieto. Mas somente Cristo pode te conceder verdadeira paz e perdão. Somente em Cristo encontramos refúgio. Somente em Cristo nós somos reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus. E nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Senhor, que nós possamos, ó Deus, colocar, ó Deus, a nossa vida diante de Ti. Dizer, Senhor, eis-me aqui estou. Trabalha no meu coração, na minha vida. Muda a minha história, a minha caminhada. E faz de mim, ó Deus, um vaso novo, um instrumento a ser usado pelas Tuas mãos, para proclamar ao mundo, a esse mundo que está perplexo, confuso, perdido, cego em seu entendimento. Nos faz, ó Deus, ser uma luz e brilhar a luz de Cristo através da minha vida, da minha caminhada, do meu falar e das minhas atitudes. Para que o mundo conheça quem é este, quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. E agora, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, e as mais doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.